Sim. Vamos aproveitar o Felipe ao piano, né? Então vamos todos, no início de nossa reunião, nós que recebemos o convite de Jesus, muito provavelmente de maneira mais fortalecida durante o nosso sono, quando desdobramos, tivemos as nossas vivências junto aos queridos do plano espiritual, encarnados, desdobrados e outros amigos, companheiros que estão na erradicidade. Quantas vezes será que nós recebemos o convite para nós nos alinharmos a uma doutrina, a um pensamento do bem? E dentre tantas que estão aí, se espalham pelo nosso mundo, nosso coração, nossos pensamentos se afinaram com a doutrina de Jesus, pelas vozes dos Espíritos acolhidos por Kardec. E cá estamos, alunos, aprendizes do Evangelho de Jesus, tentando instalar em nosso íntimo, trazer para o nosso íntimo o modo de viver que nós já sabemos que são aqueles almejados por nós. Nas situações mais diversas de nosso dia a dia, momentos tão felizes nós vivenciamos, mas também momentos tão difíceis, verdadeiros desafios, em especial nos relacionamentos, nas questões de manutenção da vida, da saúde. E o que seria de nós se nós não tivéssemos matriculados nessa escola dos ensinos de Jesus? Talvez fôssemos revoltados, talvez fôssemos descontentes, rebeldes, mas graças a Deus, e assim devemos agradecer realmente, pouco a pouco nós vamos vencendo o velho ser e conquistando, mesmo que seja a passos lentos, conquistando o novo ser, aquele espírito que nós gostaríamos de ser e de nos apresentarmos a todos. Então, assim, com essas reflexões iniciais de profunda gratidão, é que mais uma vez aqui nos reunimos na terça-feira, felizes por estarmos nos vendo, nos reencontrando, para que possamos, com as graças, com a bênção de Jesus, o apoio dos Espíritos e a amizade de todos vocês, estudarmos mais um capítulo do nosso livro. Que Jesus nos abençoe a todos. Sabe, gente, hoje nós vamos para o capítulo 19 do nosso livro, que se chama Ação de Graças. Todo mundo já ouviu falar nesse termo, ação de graças? Tem alguém que nunca teve contato? Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o dia de ação de graças, né? Mas todo mundo já teve contato com esse termo, assim, já ouviu? Mas já refletimos sobre o que significa ação de graças? Pensamos sobre o que significa ou não pensamos? Confesso para vocês que eu não tinha pensado muito. Comecei a pensar bastante a partir de agora. E à medida que eu fui entendendo o que Emmanuel traz dessa lição, porque a partir de uma passagem de Jesus descrita no Evangelho de Marcos, Emmanuel descreve uma situação
que Jesus apresentou, Jesus demonstrou, e que é o ponto de partida, é o start do nosso bate-papo de hoje. Então, alguém gostaria de me ajudar? Dizer o que entendia por ação de graças? Esse silêncio significa que vocês deixam por minha conta, né? Não, pode deixar, você mesmo fala. Então, vamos dividir a interpretação, são duas palavras, vamos dividir em duas partes. Ação é o agir, é um ato, né? Então, algo que alguém faz. E graça, você já recebeu uma graça? Eu não tenho o hábito de falar assim, eu recebi uma graça. Não faz parte do meu vocabulário, mas a gente entende. Você já recebeu alguma graça? Esse silêncio significa? Sim, é uma graça. E o que é uma graça? O que vem a ser uma graça? Uma bênção? É algo que vem e esse algo é bom ou é ruim? É bom. Ele é bom. Então daí a gente começa assim. Ação de graças, ou seja, é agradecer, é o ato de agradecer por alguma coisa recebida. Quando Jesus, na passagem de Marcos, quando Jesus, na noite fatídica... Mateus, né? Foi Jesus, descrito por Mateus. Então, você falou Marcos. Eu falei Marcos? Então você está perdoe. falando Marcos desde o começo. Tudo bem. Então, quando Jesus, nas palavras de Mateus, na noite fatídica, Jesus, um espírito da mais alta envergadura, pelas instruções que nós temos, o espírito de maior envergadura de todos aqueles que nós temos ciência, de tal forma que ele falava, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E se levarmos isso assim, uma interpretação fria, acaba sendo uma questão até de soberba, né? Ninguém chega ao Pai senão por mim, quer dizer que não há outro caminho, mas não foi nesse sentido de soberba que ele falou. Que ele quis nos mostrar com essas palavras que o caminho que ele percorreu fez dele um espírito experiente, vivenciado, amadurecido, e ele vem para nos auxiliar, para ser o nosso professor nessa jornada. Então ele se apresenta assim, como sendo o professor do caminho que ele percorreu. Nada mais, quer dizer, nada mais é força de expressão, né? É tudo isso, mas nada mais do que isso. Então, naquele momento, naquela situação, especificamente naquela situação em que eles estavam ali jantando na conhecida e tradicional Santa Ceia, né? Na última ceia, Jesus, segundo as palavras de Emmanuel, sabia dos próximos fatos, sabia das próximas etapas e sabia inclusive dos comportamentos e das ações que cada um muito provavelmente teria. Então, ele pega, segundo Mateus, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ou seja, agradecendo, deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos. Bom, a gente sabe o que aconteceu com Jesus depois. Eu e a Cássia acabamos de ler, há não muito tempo, acabamos de ler Paulo e Estevão, né? E estamos agora lendo, nós vamos ler as obras do Chico, nós estamos lendo há 2000 anos. E no há 2000 anos tem a parte em que Jesus foi capturado, foi flagelado, e ele Pilatos, os doutores da lei levam, Pilatos joga para Herodes, Herodes não quer se envolver, joga para Pilatos, eles vão tratando da situação com certo desdém, até que tudo se consuma da maneira como nós conhecemos. Jesus passou por tudo aquilo, e segundo Emmanuel, nas palavras de Emmanuel, sabe o que Jesus fez quando, nessa passagem especificamente,
Imagine que, vamos, só para a gente trazer assim, vou trazer para o meu mundo, onde eu consigo enxergar e vou tentar compartilhar para vocês. Sabe em filme, quando o portal se abre assim, você vê o futuro que vai acontecendo na sua frente? Imagine essa situação. Acredito que Jesus tinha essa percepção extrafísica, metafísica das coisas que aconteceriam. E ele agradeceu. Agradeceu por todo o martírio e por todo o sofrimento que ele passaria. Segundo as palavras de Emmanuel, o mestre, deixa eu achar aqui direitinho, o mestre divino, ele ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Ocorrerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Ele padecerá injuriosa prisão. Ele meditará na incompreensão de Judas. Tudo isso naquele instante, ele já prevendo tudo aquilo que aconteceria. Ele se ver-se-á negado por Simão Pedro. Ele experimentará o escárnio público. Ele será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Ele sorverá, ele beberá o fel sob a coroa de espinhos venenosos que Herodes mandou que se colocasse na cabeça dele como demonstração de humilhação, e ainda vestiu uma túnica vermelha de um tecido muito rico, pois ele se apresentava, não é que ele se apresentava, ele estava sendo apresentado como rei dos judeus. Ele recolherá o abandono e o insulto. Ele sofrerá injustificável condenação. E ele receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. Como é que qual que é a proposta, então, da gente entender esse agradecimento? Gente, passou por tudo isso e agradece, mas vai gostar de sofrer assim lá adiante, né? É masoquista. Então, tem muita gente que acha que nós espíritas, ou que a doutrina espírita, ela faz um culto ao sofrimento, como se nós reencarnássemos para pagar pelo passado de delitos que nós tivemos. Nós erramos, nós fomos maldosos, então a gente vai reencarnar para sofrer na carne, sofrer na pele o que nós fizemos. Tem muita gente que pensa isso. Então, existe uma diferença entre o processo e como esse processo é visto, são pontos de vista. Por que Jesus agradeceu? Alguém gostaria de me ajudar nessa interpretação? Por que vocês acham que Jesus agradeceu por tudo isso? Eu acho que no fim seria, ele traria um ensinamento, entendeu? Ele, tudo aquilo que ele passou deixaria um ensinamento. A nossa amiga Márcia Coqueira acertou na pinta. Porque ele não pensou no sofrimento. Mas ele pensou numa proposta, ele vislumbrou, espírito amadurecido, ele vislumbrou o todo. Qual era a proposta de Jesus encarnar? Ser um professor, ser alguém que veio para orientar e para exemplificar, não só pelo verbo, mas principalmente pelos atos, não é? Então, quando sabedor que a proposta maior era essa, e que dentro das circunstâncias, inclusive daquele tempo, das pessoas daquele tempo, dos hábitos daquele tempo, este processo final ocorreria, obviamente que ele sentiu as dores da carne, ele sentiu o flagelo, mas essa dor física do abandono, de ter sido negado, de ficar sozinho, esse espírito amadurecido olhou para tudo isso e entendia como sendo o sacrifício necessário para que um projeto maior se realizasse dentro dessa história, dentro desse momento. Qual é o projeto maior? O projeto é o projeto de Deus para com o todo, em especial para conosco. Esse espírito amadurecido olhou para tudo isso, viu tudo isso e viu que a grandiosidade é tal
que eu particularmente tenho dificuldade de vislumbrar minimamente, mesmo estando à distância. Percebeu, sabia que, não só sabia, vivenciou que todas essas etapas, das mais difíceis porque ele passou, em especial no final, elas eram mínimas perto da grandiosidade da proposta de Deus, quando Deus não é pessoa, gente, o que eu vou fazer aqui é só uma ilustração. Deus não sente, Deus não pensa, Deus não quer e Deus não diz quer. Deus não deseja, Deus não esquece, Deus não lembra, porque Deus não é espírito. A gente não sabe o que é Deus, a gente tem uma vaguíssima noção. Então, como a gente não sabe, a gente projeta em Deus características humanas, inclusive físicas, né? Porque existem aqueles que pensam que Deus é o velhinho de barbas brancas, aquela barba linda, bonita, aquele cabelão, Deus, né? Nada disso é. Deus não é isso, mas é como a gente consegue representar. Então, diante disso tudo, a grandeza desse projeto, Jesus, esse Espírito, sabia que as dores, elas fariam parte de um planejamento muito maior. Muito bem, e ele veio para ser o quê da gente? Modelo, exemplo, professor. Porque o nosso caminhar é semelhante ao dele. O caminho que Jesus percorreu é o caminho que nós estamos percorrendo, um pouquinho para trás só. Nós só estamos um pouquinho. Sabe a maratona que tem aqueles quenianos magrinhos, que eles saem disparados assim a correr, que de bicicleta a gente não conseguiria acompanhar? Pois é, Jesus é um queniano correndo a maratona. E nós somos aqueles lá, assim, gordinhos, fora de fora, fazendo assim, sabe? Mas não vai desistir, mesmo porque não tem como desistir. A vida não é algo que a gente tenha como desistir. E até os mais equivocados que pensam em dar um fim na vida diante das adversidades, com o tempo, eles acabam vendo que isso não é possível. A vida, ela segue, ela flui, ela caminha. Às vezes a gente pensa que ela caminha trancos e barrancos. Para nós são trancos e barrancos, mas se nós olharmos, se nós conseguirmos sair dessa visão aqui, enclausurada nos nossos pés na terra, e tivermos uma visão mais longa, a gente vai ver que a nossa vida também flui. Mas como um avião tem suas turbulências, a nossa vida tem certas turbulências também. Devido ao nosso momento, devido à nossa capacidade de compreensão. E a nossa capacidade de compreensão faz com que a gente tenha atitudes, algumas legais, a outras talvez não tão legais. E quando, pela própria justiça absoluta, que a gente chama de justiça divina, quando as nossas atitudes não são tão legais, tem consequência. As legais têm consequência, as não tão legais, as não tão boas, têm consequência. Tudo isso a gente sabe. Mas então, pensemos o seguinte: seríamos nós capazes de agradecer pelas situações difíceis que a gente tem pela frente, que a gente sabe que essas situações difíceis, elas são momentos de reconstrução. Então, lá naquela etapa que nós falamos assim, tem gente que acha que ser espírita, ou que o espiritismo prega o sofrimento, então eu vim para pagar. Eu não vim para pagar. Você não veio para pagar. Vamos substituir essa palavra pagar, nós viemos para reconstruir. Nós viemos para refazer. Porque se Deus trabalha até hoje, não foi assim que Jesus disse? Se o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então nós também trabalhamos o tempo todo no nosso processo de construção e, em algumas situações, reconstrução. No entanto, tem as turbulências da vida. Quando nós agradecemos, não precisa responder, porque eu fiz essas perguntas para mim e eu sei que algumas das respostas que eu dei para mim mesmo, elas são sigilosas para mim e para o meu coração. Eu agradeço apenas pelas coisas boas que me acontecem? Eu já tenho a maturidade para agradecer essas turbulências da vida, que são lições para que eu me fortaleça? Então, no primeiro momento, eu falei assim, eu pensei comigo mesmo, eu tenho. Mas aí eu fui vendo
como é que eu me comporto diante delas. Então, eu reclamo muito. Eu fico insatisfeito demais. Eu perco a paciência quase sempre. Eu tenho vontade de torcer o pescoço do outro muitas vezes. Eu fico cansado o tempo todo. Então eu pensei assim, poxa, eu agradeço pelas dificuldades, porque elas são lições da vida. Certo, agradeço. Mas não faz muito sentido eu agradecer e ao mesmo tempo ser o reclamão, ser isso. Então, nós não somos nem aqueles que já agradecem pelas situações, mas também não somos o tempo todo aqueles que são desgostosos da vida. Mas nós ainda, como espíritos um tanto quanto imaturos, que estamos iniciando o nosso processo de amadurecimento, tanto que na escala dos mundos, né, a escala que Kardec criou, são 5 as escalas, não é verdade? Nós estamos na segunda, nós saímos do jardim da infância, da incubadora, que são os mundos primitivos, e nós estamos no mundo do maternal, jardim da infância, começando ali o ensino médio, o ensino fundamental, que é o mundo de provas e regeneração. Não, desculpe. Provas e expiações. Ó a vontade, olha a vontade de pular já. Então nós estamos ali, ó, no ensino fundamental, no ensino infantil fundamental. Nós somos espíritos ainda. E olha como nós já temos capacidade de lucidez. Talvez a gente não tenha a capacidade de vivenciar essa lucidez, mas nós já temos uma determinada lucidez. Imaginemos então como deve ser um mundo de regeneração plenamente instalado. Imaginemos então, aí eu já não consigo imaginar, como deve ser um mundo feliz. Imaginemos como deve ser um mundo sublime, foge da nossa capacidade de compreensão. Mas como foge, então vamos voltar aqui para o nosso. Vamos voltar para o nosso aqui. Então quando eu fiz essas perguntas para mim mesmo, eu falo assim, Wagner, olhando para mim mesmo, você agradece pelas coisas boas? Sim. De vez em quando eu tenho a iminência de um dia difícil e passei, cheguei no final do dia, foi bem. Ou as dificuldades se resolveram. Terminei o dia bem. Poxa, estou voltando para casa, que eu sou professor, dou aula à noite, estou voltando pela Francisco Junqueira e muitas vezes eu me vejo agradecendo pelo final do dia bom. Mas aí eu fui fazendo a reflexão. E quando o final do dia não é bom? Eu já não tenho mais a mesma facilidade de voltar para casa pensando, ó Senhor, obrigado, porque isso vai me forçar, vai me obrigar, eu mesmo me obrigar a ter mais organização mental, a organizar mais os meus pensamentos e sentimentos para que na próxima oportunidade eu tenha um comportamento ou outro. Normalmente não é isso que eu faço. Eu fico ali, ó, conversando comigo mesmo, parecendo uma... Diz que a gente não conversa com a gente mesmo. Conversa sim, mas conversa com... Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, Rossandro Kingsley, acertei o nome dele? Klinger. Também não sei porque tem um nome tão difícil, né? Fala Rossandro. O Rossandro, ele diz assim, ó, amadurecer não é uma questão de tempo passado, tempo percorrido. Amadurecer é uma questão de escolha. Como assim? Porque não basta nós encarnados envelhecermos que nós vamos amadurecer. Não. O processo de amadurecimento depende, ele se faz por um cozinhar. É como se fosse um bolo que a gente prepara os ingredientes e esse bolo tem um tempo de cozimento. E esse cozimento para nós o que é? São as reflexões, os pensamentos, as propostas que nós criamos para nós mesmos e colocamos em prática. E tem vezes que o bolo, nas primeiras vezes, o bolo sai uma porcaria. Sabe aquele pudim que a gente faz, vira o pudim de cabeça para baixo e na hora que você levanta, como é que chama? Aquela... Assadeira. A forma, assadeira. A forma, com aquela esperança de sair um pudim bonito, ele faz para os lados assim, até cai para os lados. É assim que é a nossa vida. E a gente desiste do pudim? A gente não desiste. Você vai lá, até que um dia, quando você tira a forma,
O pudim está impecável, deu água na boca, aquela cauda correndo. O pudim impecável, aquela cauda correndo que dá água na boca, é a autoanálise que nós fazemos de nós mesmos e o reconhecimento de que nós estamos conseguindo dar passos mais alinhados com a proposta do Evangelho. Então, dentro dessas coisas, ainda para nós é muito difícil. Eu sei, eu vou dar um exemplo aqui, e eu sei de pelo menos uma pessoa que passou uma situação muito difícil como essa. Imagine que você tem a notícia seguinte: olha, hoje você está 100%, mas você vai perder o emprego. Quem de nós vai falar assim: ó Senhor, muito obrigado por esse momento de perder o meu emprego, em que nós vamos passar uma dificuldade aqui em casa, que a coisa vai apertar, que eu vou começar a discutir com a minha mulher vai começar a discutir comigo, os meus filhos. Olha, está tudo muito bem, mas você vai ficar doente, de uma doença grave. Ó Senhor, muito obrigado por essa doença, porque isso está no meu... Eu estou falando brincando assim, mas são coisas sérias. Está no meu perispírito por vivências passadas, essa marca que está agora reverberando no meu corpo físico. E eu tenho a oportunidade de fazer o tratamento disso por meio dessa doença tão difícil que vem à minha frente. Será que dessa doença, será que vem a cura? Ou não? Nós agradeceríamos pela cura, normalmente. Mas se nós tivermos uma visão mais ampla, nos espelhando em Jesus, e isso não é fácil, não estou dizendo que todo mundo tem que sair daqui com essa visão, não é. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar para sair com a proposta. Talvez, pensando numa doença, talvez o meu corpo físico não resista e eu venha a desencarnar. E talvez essa proposta, se eu não comprometi o meu tratamento, se eu não reneguei o tratamento, se eu fiz o possível para me tratar e ainda assim meu corpo físico não suportou, se eu fiz o possível para manter uma relação com as pessoas, apesar de toda a minha dor, que eu não fosse aquela pessoa amarga, não é uma vitória passar por isso para o Espírito. Então, o aprendizado de Jesus nos aponta para isso. Aí, cada um de nós vai fazer a sua pergunta íntima: mas eu já sou assim? Será que se me acontecesse, por exemplo, de perder o emprego, ou então ter um determinado status, posição social, econômica, de repente aquilo se desmonta e eu vou viver e não consigo mais? Eu estou dando exemplos assim, mas são incontáveis, inúmeros, infinitos. A pessoa amada que vai e segue, e a dor que aquilo causa na gente, que segue porque foi tomar um outro rumo na vida ou porque desencarnou. O amigo tão querido, lá do fundo do coração, que tem um ponto de vista diferente sobre a vida e se afasta da gente. Às vezes, os pais que não tiveram a maturidade de criar os filhos com a proposta maior para a qual todos nós reencarnamos e deixaram a desejar. Será que essas dores todas, que são verdadeiros exercícios, é a academia, é o fitness do espírito, é a musculação do espírito, nós já estamos preparados, prontos para enfrentar essas dificuldades aos olhos maiores da vida do espírito? Eu vou responder por mim: não totalmente. Mas dentro de meu íntimo, assim como eu tenho certeza dentro dos nossos íntimos, já vamos amadurecendo, criando, fortalecendo esse ponto de vista. No entanto, na hora que vem a situação penosa, a gente sente, quase que desmorona. Porque não desmorona, porque a vida não para, a vida flui. A gente chega ali, Wagner, se a pessoa não aguentar e ela cometeu o ato mais cruel, a vida não para, ela continua. Você saiu muito bem. Eu saí bem. Não foi em você que eu pensei, mas você... Não, então, você nós tá não temos
nós não temos a dimensão, e eu tenho comigo isso, do quão vencedores nós somos e do quão, eu não sei qual a palavra, porque eu não quero usar a palavra perdedores, mas de como algumas situações a gente não está conseguindo lidar bem. Mas se nós carregarmos esse peso nos ombros, dessa forma, ele passa a ser muito destrutivo para nós. Então, penso eu que nós devemos, como falei, e nós, os companheiros aqui de fala, nós devemos deixar o que não nos cabe na beira da estrada, do caminho, e carregar o que é preciso. Para finalizar, porque olha, de repente 3h30, né? Não é raro naquelas questões, olha, essa situação que você está passando é porque no passado, piriri pororó. E nós temos o difícil hábito de achar, de olhar sempre pelo lado pior. Então nós temos que ter, penso eu, estou compartilhando tudo isso que eu estou falando com vocês, são as minhas reflexões, a compaixão para conosco mesmo e para com os outros. Às vezes, aquele momento difícil, você está naquele momento difícil, será que você foi o responsável ou o coautor daquilo? Não dá para saber. E talvez não seja para saber. Foi por isso que nós reencarnamos com a graça do esquecimento do passado. Não nos importa saber se eu fui o autor de algo terrível, de algo indesejado no passado. O que importa saber é que nós temos o potencial da reconstrução, nós temos a capacidade de reverter este momento difícil, porque aquele momento difícil já foi, aquele momento difícil não volta mais. O único momento que nós podemos modificar é o momento atual. E o futuro também a gente não modifica porque não aconteceu. Então, no movimento espírita, não é raro alguém falar assim, isso está acontecendo porque você piriri pororó, jogando em cima da gente, muitas vezes um sentimento de culpa. Nós desenvolvemos um sentimento de culpa. Olha, será que é isso mesmo? Você não vai saber nunca, mas o que você pode ter certeza absoluta é que se você está nessa situação, é porque você pode contribuir para a reconstrução sua, de alguém que está por perto, porque o que eu faço para mim repercute nos outros. A mensagem que fica nesse final, que ficou para mim, compartilho com vocês, é assim, o modelo de Jesus. O exemplo de Jesus. Então, ficarmos atentos, vigiai, fica atento. Na hora que a gente perceber que diante das situações mais difíceis, nós estamos indo para o lado menos produtivo, é o vigiai. Mas está muito difícil. Aí vem a reflexão e como força, fortalecimento, o orai. Não é orai e vigiai. É vigiai, identifica, conhece-te e inspira-te. Traz a lucidez aos teus pensamentos. Mas a barra está pesada. Ora. Porque os Espíritos estão nos ajudando em nome de Jesus, em nome de Deus. Esse processo de amadurecimento é o que Jesus veio nos trazer. Então nós nos espelhamos no perfeito, mas como nós não conseguimos ser perfeitos, a gente sente uma determinada frustração. E se começarmos a falar da frustração aqui, vai mais meia hora e hoje não dá mais tempo. Então eu espero que fique para todos nós a mensagem disso, dessa. A benção, darmos graças, ainda que sofrendo, às situações, todas elas, as boas. Agradecer o bem que me chega. Agradecer ao mal que não me chega. Quantas vezes alguém nesse trânsito difícil não esteve para colidir com a gente?
E acabou que não aconteceu. Porque um espírito amigo ajudou, porque um espírito encarnado falou: olha, vai devagar aí. Então agradecer pelo bem que chega, agradecer pelo mal que não chega. Mas nós começamos a nos preparar para agradecer as dificuldades que chegam, porque elas são depuradoras. Certo? Tudo bem? Vamos lá, Felipe. Antes do Felipe, o livro, por favor. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Ninguém? Alguém fazendo aniversário? Ninguém. Ninguém? Alguém fez aniversário essa semana? Vai fazer aniversário Tem essa uma semana? proposta. Tem uma proposta. Eu e a Cássia vamos nos casar nesse próximo sábado. Eu e a Cássia vamos nos casar, definir. Nós já estamos juntos há quase 10 anos. Eu gostaria de ganhar o livro. A gente prefere dar para Cássia. Mas como eu sou um coração bondoso, eu vou redoar o livro para que seja doado a um de vocês. Nossa, a Lala merece o livro. Ela vai ganhar o livro. Vou tirar agora. Enquanto, gente? Eu fico olhando toda semana. Tudo bom, seu Mário? Oi, Vem tirar foto, vai tirar foto. Hoje eu vou dar uma foto do Henrique. Tira foto, tá? Então, nesse ambiente de descontração, Parabéns, viu? porque a doutrina espírita, ela traz alegria, a doutrina espírita traz vida, e a vida é alegre. E depois dos nossos momentos de reflexão, essa breve descontração, nós agradecemos profundamente a presença amiga de todos vocês. É com muito carinho, com o coração aconchegado, que nós recebemos todos vocês aqui nas terças-feiras, que tem a paciência de nos ouvir, a boa vontade de entender as nossas limitações quando tentamos expor algum tema evangélico. Mas é muito gratificante estarmos aqui falando à frente e nossos olhos cruzarem com os olhos de vocês. Muito obrigado. E a nossa gratidão aos espíritos que coordenam o trabalho da nossa terça espírita, a nossa gratidão aos espíritos que comandam e organizam o trabalho da nossa casa tão querida, a nossa gratidão à direção da casa e a todos os trabalhadores, mas acima de tudo a nossa gratidão a Jesus amigo. Porque depois que eu vi essa frase, não me canso de repeti-la. O que seria de nós, o que seria de mim, o que seria de nós, se não tivéssemos Jesus em nossa vida? Que Jesus nos abençoe, uma boa semana a todos, e vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos.